sejam todos bem-vindos a esta aula de língua portuguesa e o assunto desta aula é sobre homônimos e parônimos. Então, vamos lá! Homônimos e parônimos. Bom, homônimos e parônimos são palavras que possuem semelhança no som e na grafia, porém se constituem de significados diferentes. E por falar em significado, cabe-nos ressaltar que esse é um fator preponderante na construção de nossos discursos, na oralidade e principalmente na escrita. Para não correr o risco de utilizar alguma palavra cujo significado esteja equivocado, é essencial dispor de alguns recursos que auxiliam na construção dos enunciados, tais como a prática constante da leitura, o uso de um bom dicionário, enfim, o convívio com tudo aquilo que tende a corroborar para o aprimoramento da competência linguística. Nesse sentido, levando-se em consideração algumas particularidades que imperam no processo de significação das palavras, passemos a partir de agora a estabelecer familiaridade com alguns aspectos relacionados à homonímia e à paronímia. Homônimos são palavras que apresentam igualdade ou semelhança fonética relativa ao som, ou igualdade gráfica relativa à grafia, porém com significados distintos. As palavras homônimas subdividem-se em homônimos perfeitos. Homônimos perfeitos são palavras que possuem a mesma grafia e o mesmo som, mas que apresentam significados diferentes. Exemplos: caminho. Você sabe o caminho para a casa de Pedro? Então, o caminho aqui é o substantivo itinerário. Agora, quando falo, eu caminho na praia todos os dias durante 1 hora. Já aqui, caminho é o verbo caminhar. Cedo. Hoje eu consegui sair cedo de casa. Então, cedo aqui é um advérbio com antecedência. Já quando falo cedo sempre meu lugar a pessoas grávidas e idosas. Então, cedo aqui refere ao verbo ceder. Palavras homófonos. Então, palavras homófonas, também chamadas de homófonos, são palavras que apresentam a mesma fonética, ou seja, são pronunciadas de forma igual, mas que apresentam significados e escritas diferentes. Exemplo: acento com C e acento com 2 S. A palavra estômago tem acento circunflexo, então aqui se refere ao sinal gráfico. No ônibus cedi meu assento ao senhor idoso. Já aqui se refere à cadeira, lugar. Cela com C e cela com S. O assassino passará o resto de sua vida naquela cela. Então, cela aqui é um pequeno compartimento. Quando falo, colocou a cela no cavalo e saiu cavalgando. Já aqui se refere ao assento acolchoado. Cena com S e cena com C. Você sabe os números sorteados na cena? Então, aqui se refere à lotaria. E quando eu falo a cena do crime foi investigada pelos especialistas, aqui se refere a cenário. Palavras homógrafas. Palavras homógrafas, também chamadas de homógrafos, são palavras que apresentam a mesma grafia, ou seja, são escritas de forma igual, mas que apresentam significados e pronúncias diferentes. Exemplos: acerto. O presidente discursou com muito acerto. Então, acerto aqui, substantivo correção. Quando falo, eu nunca acerto nas respostas deste jogo.
Então, aqui refere-se ao verbo acertar. Almoço. O almoço de domingo estava delicioso. Então, aqui, almoço é um substantivo, refeição. Quando falo, hoje eu almoço com você. Então, aqui já é o verbo almoçar. Colher. Preciso de uma colher para mexer o feijão. Então, colher aqui já é um substantivo, utensílio de mesa. E quando falo, pare de colher as laranjas, ainda estão verdes. Então, aqui é o verbo colher. Sintetizando. Homônimos perfeitos. Fonética, som igual, grafia escrita igual, mas significados diferentes. Palavras homófonas. Fonética, som igual, grafia escrita diferente e o significado também diferente. Palavras homógrafas. Fonética, som diferente, grafia escrita igual, significado diferente. Parônimas ou palavras parônimas. São palavras que são escritas de forma parecida e são pronunciadas de formas parecidas, mas que apresentam significados diferentes. As relações de paronímia são estudadas pela semântica. Exemplos: absolver e absolver. Então, tentaremos absolver toda esta água com esponjas. Então, aqui é no sentido de solver. Após confissão, o padre absolveu todos os fiéis de seus pecados. Então, aqui é no sentido de inocentar. Aferir ou auferir. Realizaremos uma prova para aferir seus conhecimentos. Aqui é no sentido de avaliar. Agora, quando falo, o empresário consegue sempre auferir lucros em seus investimentos. Já aqui é no sentido de obter. Sintetizando. Palavras parônimas. Fonética, som semelhante, grafia escrita semelhante, significado diferente. Então, temos aqui um exercício para vocês, na qual a primeira questão pede para marcar a alternativa que contém parônimos e a segunda pede para empregar corretamente um dos termos proposto pela alternativa entre parênteses. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Obrigada e até a próxima.